Esse é o SBGG Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Por aqui você confere novidades, entrevistas e muito mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um SBGG Cast. Essa é a segunda parte sobre suplementos vitamínicos e minerais em pacientes idosos. A gente vê aí as pessoas colhem, né, Eduardo, uma quantidade de sangue absurda, né, Simone? Tiram foto, né, postam na rede social, colhi 18 tubos, 16 tubos. E aí boro, selênio, cromo, alumínio, vitaminas do complexo B, dentre várias outras, né? E são exemplos de substâncias frequentemente encontradas em fórmulas manipuladas, né, para combate ao envelhecimento, tão sonhado envelhecer bem. E aí, será que é esse o caminho? Atualmente, a gente vê também os soros endovenosos com polivitamínicos, né, sendo administrada para aumentar a imunidade, de forma muito cara, né, até às vezes, e pouco acessível. E eu pergunto a vocês, isso é mito ou isso é verdade? Qual que é o risco de propor esse tratamento para o nosso paciente idoso? Que não tem só uma doença, né, Eduardo? Às vezes ele tem outras, né? E acaba procurando esse caminho aí, que pode ser um caminho que não seja adequado. Queria ouvir você, Eduardo. Depois, Simone, por favor. Bom, essa eu acho que é a pergunta, é a questão mais palpitante, né? A pergunta da moda. Inclusive, nas últimas semanas, a gente teve muitas publicações falando da tal da soroterapia, quando na verdade soroterapia é você toma uma picada de cobra, você toma uma picada de escorpião e eu dou um soro que já tem o anticorpo para que eu não morra. Não é isso que as pessoas estão fazendo em clínicas muito caras, com uma hotelaria muito chique, pagando valores absurdos, seriam o elixir da eterna juventude. Né? Então, assim, a primeira coisa, eles se baseiam muito no consumo desses elementos traço. Então, cobre, selênio, cromo, boro, essas coisas. Por que chama elemento traço isso? Porque um traço disso serve para o organismo inteiro funcionar. Né? Eu volto a falar, esse é o modelo darwiniano. Então, nós temos uma alta eficiência para usar esses elementos em reações enzimáticas, em reações do organismo, e daí, através de cofatores, reaproveitar e ele volta a ser usado. Não é que eu vou espoliar eternamente e eu vou estar sempre precisando repor. Eu gosto muito aqui numa fala de um grande amigo meu, que é o professor Omar Jalou, que é geriatra do HC de São Paulo, que é uma pessoa que fez a tese de doutorado em elemento traço, e ele fala, primeiro, para você ter precisão na dosagem de um elemento traço, que é o que se faz na pesquisa, você precisa de um reator nuclear. Então, assim, já é difícil você fazer uma dosagem precisa e falar, olha, realmente você tem uma deficiência de cádmio, de boro, de cromo, de qualquer coisa do tipo. Então, já começa daí. Os nossos métodos de ensaio, as nossas análises ambulatoriais, elas seriam subótimas para essa destinação específica. Lembrem, você, meu ouvinte, estamos falando de um elemento traço, alguma coisa que um pingo no i já é o suficiente para a gente viver. E aí, essas pessoas, nesses centros de infusão, eles alegando que estes elementos traços são bons para a nossa imunidade, eles vão fazer infusões de quantidades muito maiores do que aquelas que a gente teria por via alimentar. E aí, como eu falei, a gente come pela boca porque o excesso a gente excreta, seja pelo intestino, seja pela urina. Quando eu estou pondo na veia, eu não tenho essa oportunidade de excretar. Isso vai ser metabolizado, eu já estou jogando direto uma sobrecarga na corrente sanguínea. Então, a primeira coisa que é muito comum a gente ver, e a gente já teve até um senhor deputado que esteve aí nas redes sociais, é você ter uma lesão no fígado. Porque o fígado é uma... A gente aprende isso na bioquímica, né, Simone, né, Mariana? Que o fígado é a grande usina do nosso organismo, onde
todos os nutrientes são transformados. E aí você começa a chegar a uma quantidade de elementos traço que sobrecarregam a função do nosso fígado. E lembrar que alguns desses elementos traços são metais pesados. Metais pesados são aquelas coisas que a gente vê, olha, os Yanomamis estão morrendo porque estão consumindo quantidades excessivas de peixes ou bebendo a água que está contaminada com metais pesados, resultado da mineração. Então, assim, me parece um pouco fantasioso que eu não tomo a água da mineração, mas eu tomo um soro que vai trazer esses produtos, mas em vez de eu ficar doente, eu vou ficar saudável. Então, tem um pouco de pensamento fantasioso, de ficção, na maneira como as pessoas fazem isso. E até quando a gente fala de suplementação com altas doses de vitamina no soro, tem um estudo muito curioso, eu fiz uma revisão no PubMed, porque a gente tinha conversado esses assuntos, e para você que é nosso ouvinte, que não é um profissional de saúde, o PubMed não é um bar inglês onde os médicos bebem, né? É uma grande biblioteca de ciência. E desde os anos 50, 60, a gente sabe que superdosagens de vitaminas, como a vitamina B12, pode induzir até sintomas neurológicos, de movimentos, começa com uma dor de cabeça, uma irritação, uma agitação, e a pessoa tem movimentos incontroláveis do corpo, que é o que a gente chama de acatisia, que é uma alteração de movimento muito severa e que vai levar umas 8 semanas para melhorar. Então você imagina você fazer isso com uma pessoa idosa que tem doenças, né? E que tem doenças, muitas vezes, que estão ali controladas, e o paciente está no fio da navalha. Então, além de eu falar assim, olha, eu vou desnecessariamente pegar uma veia e eu corro o risco de fazer uma infecção desse sítio de punção, posso fazer uma flebite, posso fazer um abscesso, eu vou sobrecarregar esse paciente com volume, porque tudo isso é diluído num soro, eu não sei nem qual que é a função renal e a função cardíaca desse paciente, então ele pode ter uma congestão, ele pode descompensar o coração, descompensar os rins, e depois ainda fica esse excesso de substâncias circulantes. Então, eu fico penalizado com as pessoas que acreditam nesse atalho. Então, se você quer ter imunidade, durma bem, se exercite e não consuma ultraprocessados. Não é fazer tudo ao contrário e tomar o soro. Porque, assim, Deus não vai te ajudar desse jeito, né? Assim, tenha discernimento, tenha informação adequada, consulte os bons profissionais. Se 80%, 90% dos profissionais vai falar que isso não funciona, por que eu vou acreditar naquele que fala que funciona? Né? O resto é tudo desinformado, o resto é tudo invejoso. Ah, porque eu estou ficando muito bem e eu estou roubando o cliente de todo mundo e eles têm inveja de mim. Gente, tem paciente para todo mundo. Contanto que você seja decente, digno, ético, tem para todo mundo, né? Então, assim, eu sempre tomo muito, não sou novidadeiro, eu sou muito conservador e eu sempre quero ver, qual a monografia do produto? Qual é a evidência? E eu acho que vocês são os nossos ouvintes que não são profissionais de saúde, devem perguntar para esse paciente, olha, então o senhor pode me apresentar os estudos que mostram isso? E aí, põe o profissional contra a parede, porque o estudo não vai aparecer. Perfeito. Fala pra gente, Simone, por favor. Acho que é bem importante essa mensagem que o Eduardo traz, né, e bem clara, que, por exemplo, quando a gente faz uma suplementação oral com comprimidos, com vitaminas e minerais, a gente já vai ter também alguns riscos. Então, por exemplo, para pacientes, a gente tem 2 grandes grupos aí de vitaminas: hidrossolúveis, que se dissolvem na água, e lipossolúveis, que acumulam, por exemplo, em tecido adiposo no nosso organismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado já na ingesta oral desses comprimidos, porque eles em excesso, como o doutor Eduardo bem lembrou, o nosso trato gastrointestinal e o fígado, o rim, ele vai dar conta de expelir, de tentar mandar embora o que tiver em excesso, e se é em excesso não está fazendo bem.
Mas mesmo assim, às vezes a dosagem mesmo via oral, ela é tão alta que pode ter, sim, complicações também de acúmulo a longo prazo, né? Então, tanto que tem vários estudos que são conduzidos, muitas vezes, né, de longo segmento, para ver se aquela vitamina E vai fazer bem para a questão cardiovascular ou neurológica, se o complexo B ajuda, e assim por diante, e muitas vezes elas são interrompidas, as pesquisas, porque o desfecho, que é um mal súbito, um óbito, uma intoxicação, um problema de fígado, acontece com as pessoas e a pesquisa é interrompida. Então, para vocês verem que realmente a gente tem que ter um cuidado com essa ingestão, por exemplo, oral de suplementos vitamínicos, não é assim, só porque está lá na farmácia eu posso comprar sem prescrição que eu vou comprar, mal não vai fazer, a urina elimina, mal não vai fazer, eu excreto pelas fezes. Não é bem assim, né? E aí, pensando num degrau aí mais delicado, essas infusões, né, parenterais, a gente tem também na nutrição, por exemplo, nutrição parenteral, que vai ser feita somente em ambiente hospitalar. Por quê? Porque a gente vai já diretamente, como o Eduardo colocou, na corrente sanguínea, inserir micronutrientes, macronutrientes para essa pessoa. Como é uma quantidade, ainda que na nutrição parenteral, muito bem equilibrada e controlada, ainda ela tem que ser feita em ambiente hospitalar, porque pode fazer descompensação cardiológica, renal, então por isso que precisa ser feito em ambiente hospitalar. Da mesma forma, eu me preocupo muito com essas infusões que são feitas em ambientes de consultório, clínicas, enfim, até, né, o médico prescritor tem que ter esse cuidado, que pode acontecer, sim, desfechos, né? Desde um mínimo problema, que não é mínimo, mas uma flebite, por exemplo, no momento da infusão. Os nossos idosos têm uma tendência a ter riscos maiores, né, de desenvolver uma flebite por conta da fragilidade capilar que eles apresentam. E aí outros desfechos aí complicadores, né? Então, realmente a gente tem que ter um cuidado. E veja, eu não estou dizendo, né, e o Eduardo da mesma forma, que nós somos absolutamente contra infusão. Nós somos contra esse marketing absurdo, né? Agora, por exemplo, quando o paciente tem uma anemia grave, uma insuficiência cardíaca importante, uma descompensação metabólica por uma gravidade ali de uma anemia, sim, a gente vai fazer às vezes uma reposição, por exemplo, endovenosa de ferro. Tem estudos que confirmam a eficiência, a segurança, né, e o benefício clínico. Mas a gente tem que deixar claro as quantidades, por exemplo, de elementos traços, o pool, da mesma forma que tem micro suplementos vitamínicos lá, de A a Z, todos os suplementos lá no meio, tem também infusão com milhões de elementos traços e muitos aí micronutrientes que são desnecessários, né, e podem sim ter riscos. Perfeito, né? Eduardo, quer falar alguma coisa? Quero só fazer um adendo, é que a Simone ela foi muito delicada, né, de falar dos possíveis riscos, mas esses estudos que ela falou com vitaminas do complexo B, com vitamina E, eles provocaram até câncer de pulmão. Em quem era fumante, aumentou muito o risco de câncer de pulmão de quem usou beta-caroteno, por exemplo. Então, são evidências completamente contrárias à automedicação, né? Você não pode pegar uma coisa que está na prateleira e sair tomando porque você tem uma ilusão de que aquilo é saudável ou porque você é bombardeado nas propagandas de estilo de vida que todo mundo precisa de polivitaminas porque ninguém consegue consumir as 5 porções de vitamina de frutas e hortaliças e etc. Não faça isso. Procure um profissional, procure uma nutricionista, né? Eu acho que as nutricionistas elas são pouco acessadas, a gente tem pouca cultura de discutir o nosso padrão alimentar, nossas preferências, e para fazer o atingimento daquilo que a gente precisa como metas
como necessidades. E outra coisa, em relação às infusões, os nossos colegas da Sociedade Brasileira de Nutrologia, há alguns anos atrás, fizeram uma manifestação muito clara de que, de fato, há pacientes que precisam. Se você pegar um paciente que tem complicações de doença inflamatória intestinal, por exemplo, um intestino curto, que não absorve, esse indivíduo vai precisar receber a infusão. Mas quantas são essas pessoas na população? Eles são a exceção e não a regra. Então, não se deixem seduzir por promessas levianas e fáceis, né? As pessoas idosas, acho que elas se seduzem menos porque elas têm uma outra maturidade e elas sabem que a vida não é tão fácil. Então, elas já chegaram nesse momento e falam assim, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas a geração que é mais jovem, que é mais imediatista, que a gente quer resultados para ontem, talvez a gente se seduza mais com esse tipo de coisa. Então, por favor, não deem a vida por isso, porque, em último caso, você pode ter uma anafilaxia durante a infusão e morrer. E como a Simone disse, não são hospitais, não vai ter uma equipe preparada para te fazer a sua ressuscitação naquele momento. E a gente vai perder uma pessoa, a tua família vai perder a tua companhia. Não faça isso. É perfeito, né, Eduardo e Simone? Eu também sou bem conservadora, sabe, Eduardo? E eu acho que isso é necessário, principalmente nos dias atuais. E nas mídias sociais, no acesso à informação e uma informação, às vezes, que não é verdadeira, né? E eu acho que sim, Simone, uma real e bem indicado, eles têm o seu lugar. Mas isso que as palavras que o Eduardo usa, né, em relação a um soro correlacionado a um elixir da juventude, né, eu quero um atalho, eu quero chegar até lá de forma mais fácil, mais atraente, isso não é verdadeiro, né? Isso é um mito. E, na verdade, a gente tem que ter muita cautela em relação, porque sim, há malefícios à sua saúde, e porque sim, o caminho mais difícil, né, Eduardo, é convencer um paciente de uma modificação de hábito de vida. Será que você toma o seu soro, mas você engaja no exercício físico regular? Qual exercício você faz? Qual a periodicidade que você faz? E você procurou uma avaliação nutricional? Qual a dieta que você adotou? Você faz isso de forma adjuvante a esse tratamento aí que você está pagando caro por ele? E o seu sono está adequado? Você tem uma avaliação das suas medicações? Então, a gente tem muita cautela, né, dessas coisas que são ilusões mesmo, que nos ofertam um resultado muito maravilhoso, mas eu estou sentada, eu não estou fazendo nada em relação à proatividade e mudança, né, da minha vida. Então, eu acho que sim, esse é o caminho aí da gente tentar aí procurar um envelhecimento bem-sucedido, né? Bom, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria deixar algumas mensagens aqui que eu achei que foram muito importantes, assim, foi maravilhoso. Você chegou até aqui, eu tenho certeza que você teve muita informação de boa qualidade aqui mesmo, com excelentes profissionais. E uma fala do Dr. Eduardo no início, né? Será que a gente precisa ir até uma prateleira da farmácia para a gente comprar saúde? Será que a gente tem que ir lá para a gente ver um suplemento nutricional tão atrativo? Será que ele vai modificar tanto a nossa vida, fazendo uma autoprescrição e uma automedicação? Será que o caminho não seria procurar um profissional de saúde de confiança, em que eu tenha uma avaliação nutricional e que eu realmente tenha uma real indicação do que é necessário para mim, naquele meu momento de vida? Você, profissional de saúde que está nos ouvindo, sempre avalie o seu paciente. Pergunte todos os medicamentos. Como é importante, né, Simone, fazer um inventário em relação a todo. Eu quero saber tudo. Eu quero saber em relação a todo. Eu quero ver o manipulado, né? Eu quero anotar no prontuário manipulado. E sim, desprescrever quando necessário. E que é difícil, é uma missão. Porque às vezes eles estão realmente apegados ali naquele manipulado como aquilo ali uma fonte, né, de juventude, uma fonte de mudança. E eles realmente correlacionam às vezes uma mudança, de uma fadiga, de um cansaço, melhora relacionado àquilo. Então pensar assim na droga nutriente, interagindo, né, nesse paciente, desprescrever, você reduz a polifarmácia desse idoso que toma 5, ou às vezes uma polifarmácia excessiva toma mais de 10 medicamentos. Né? Então, eu acho que essa mensagem, Simone, eu adorei. Eu já ouvi um outro webinar da Simone e eu falei como eu gostei. É desembalar menos, descascar mais.
né? Eu acho que a gente precisa disso. Reduzir o industrializado, reduzir esse hábito alimentar aí, que eu gosto, né, Simone, quando você tem essa fala da intergeracionalidade, em que eu mudo o meu hábito alimentar, mas essa necessidade que eu preciso de ir mais à feira, comer mais alimentos frescos, em que sim, eu tenho ali num alimento um universo de microelementos, tendo um prazer de comer aquele alimento, enfim. Eduardo, Simone, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que você, ouvinte, se você está gostando, eu gostei muito de ter participado aqui. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês quiserem dar alguma mensagem, por favor. Bom, eu primeiro quero agradecer a oportunidade, o convite e a alegria desse fim de tarde. A gente está gravando no fim de tarde, ouvinte. É uma tarde outonal muito bonita. E a companhia dessas duas colegas maravilhosas, que são a Mariana e a Simone. Eu acho que nós profissionais médicos, a gente aprende muito pouca nutrição no nosso curso médico. E a gente, com isso, faz a perpetuação de alguns erros muito graves, que são suplantados depois, ao longo da nossa carreira, trabalhando com bons profissionais como a Simone, né, como minha professora, que eu faço sempre vênias, a professora Miriam Narras, e com isso você acaba entendendo que saúde é muito mais do que dizer não, né, porque o médico, na nutrição, ele diz não. Não pode isso, não pode aquilo outro. A gente começa a aprender a dizer sim, quando, por quê e como. Né? Porque, de fato, comer é um dos grandes prazeres da vida. E se a gente puder oferecer um alimento de qualidade numa refeição social, com a família, que junte todo mundo, a gente está oferecendo saúde física, mental, e a gente está diminuindo o isolamento das pessoas. Né? Então, a gente está criando uma sociedade melhor. E eu acho que, como mensagem final, Mariana e Simone, eu só quero dizer que a gente não vai ter saúde em frasco, como a gente não acha paciência no mercado, né? Como a gente não aprende dormindo, como a gente não se exercita sentado na frente do streaming, né? A vida é um construto, o envelhecimento é processo, é trajetória. Eu não preciso fazer tudo de uma vez, mas eu posso ir fazendo aos poucos, sendo guiado por bons profissionais que vão, ao longo do tempo, se tornar grandes colegas de jornada. Que é isso que nós, profissionais da gerontologia e da geriatria, somos para os nossos pacientes, né? E por isso que daí, quando chega lá no fim, a gente se enluta também. Porque a gente teve um colega de jornada que se foi, mas que foi bem porque a gente atuou bem. Então, procurem um profissional da gerontologia, um profissional de geriatria e envelheçam bem, acho que é a grande mensagem. Eu queria agradecer também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando os nossos conhecimentos, a nossa prática, no cuidado, no processo do envelhecimento, né, junto com o Dr. Eduardo e a doutora Mariana. Muito obrigada aí à SBGG pelo convite. Sempre é um prazer, né, a gente poder divulgar os conhecimentos científicos de uma forma próxima e que seja na prática, né, aplicado. Eu queria deixar uma frase aí que não é minha, que é de Hipócrates. Antes lá de Cristo, ele já dizia que seu alimento seja seu remédio e que seu remédio seja seu alimento. Então, com isso, ele traz que o alimento pode nos trazer a prevenção e promoção de saúde, e que ele pode também atuar como terapêutica, né, como medicação em várias situações aí de doença. Então, com isso, você que é idoso, você que é cuidador de uma pessoa idosa, você que é profissional de saúde, separe um tempo, né, na sua avaliação, no seu olhar aí no dia a dia, para entender como é que está a sua alimentação. Ela tem que ser variada, ela tem que ser colorida, a gente tem uma enormidade de frutas e verduras aí, de hortaliças. Cada cor tem a sua vitamina associada, seu micronutriente associado. Então, a diversidade de cores no prato
nas refeições são importantes, né? Não é só para ficar colorido e bonito, é porque eles trazem micronutrientes diferentes. Então, se eu não gosto de um determinado verde, eu posso gostar de algum dos 20, 30 verdes que tem, né? E aí, esse folhoso que eu não gosto, tudo bem, mas os outros primos deles a gente pode gostar. Então, experimente, façam preparações diferentes, resgatem muitas vezes receitas de família, receitas das pessoas idosas, para ter esse prazer em comer, né? A gente fala, a nutrição estuda os nutrientes, mas da onde que vem esses nutrientes? Dos alimentos, né? E os alimentos, eles trazem uma carga simbólica muito grande, de relação interpessoal, de história de vida, de sabor, enfim, né? É um afeto aí junto, né? Então, comam de uma forma diversificada, colorida, e como a alimentação é um dos tripés aí importantes do envelhecimento, a atividade física também não fica longe disso, um bom controle clínico, uma boa noite de sono, né? Enfim, um equilíbrio. Então, procurem os profissionais adequados, próximos, né? Que vocês possam ter essa jornada, como o Eduardo falou, com qualidade de vida. Muito obrigada. Maravilhoso, adorei, gente. Agradecemos demais a participação da Simone Fiebrandt e do Eduardo Cruz. Muitíssimo obrigada em nome da SBGG. Aos nossos ouvintes, nós seguimos juntos no SBGG e até a próxima. Obrigada, gente. Este episódio do SBGG Cast está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e YouTube. Siga a SBGG no Instagram, @SBGG Oficial.